E aí, pessoal, olha o chato aqui de novo. Ó, o Pastor Raul aqui mais uma vez com vocês. Pessoal, tô aqui para trazer para vocês mais um Nascido ESC, mais um daquele nosso bate-papo a respeito da Palavra de Deus, as dúvidas a respeito do Evangelho de Cristo que a gente tem, nosso Nascido ESC. Vamos hoje ver 2 Coríntios 11, versículo 5. Vamos dar uma olhada nessa passagem, que é uma passagem bem interessante. Ela diz assim: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Agora, o problema dessa passagem, porque ela nos traz uma dúvida. Essa passagem nos coloca uma dúvida muito séria, por sinal. Paulo disse a seu respeito: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, em 2 Coríntios 11:5. Mas em outro versículo, ele nos fez acreditar que ele era o menor dos apóstolos, 1 Coríntios 15:9. Uma dessas duas alternativas não pode ser verdadeira, porque uma contradiz. Em uma ele fala que ele é o menor e na outra ele fala que ele está no mesmo nível de todos. Se ele está no mesmo nível de todos, como é que ele é o menor? E é isso que a gente vai entender hoje. Paulo está falando em diferentes contextos. Numa das passagens, lembrem-se que eu falo sempre para vocês, versículo sem contexto é dinâmica de célula. Só faz barulho, só faz auê e de prático não te dá nada. De prático só te faz, ai que bonitinho, mudou a cor da garrafa. Dou uma semana para você não lembrar de mais nada do que foi ensinado ali. Tá? Então a gente tem que entender o quê? Que em primeiro lugar a gente tem que prestar atenção numa coisa chamada contexto bíblico. Contexto da passagem. Então, nós vamos entender o contexto na qual essas passagens foram colocadas. Numa das passagens, ele está falando a respeito de sua capacidade, de seu treinamento e de seu zelo. Ele está falando que ele é apto a realizar a obra de Deus. Entretanto, diferentemente dos demais apóstolos, Paulo tinha perseguido a igreja de Cristo antes de sua conversão e, portanto, considerava-se indigno até mesmo de ser apóstolo. A gente vê isso em Gálatas 1:13 e Atos 9:1. Uma coisa era a capacidade. Jesus apareceu para ele e falou: vem cá, mano, quem mandou você ir atrás dos meus? Fez ele cego, falou: vai lá e fala com Ananias. Tá? Então Cristo preparou ele. E mesmo assim, Paulo, depois que aconteceu aquilo, ele passou a caminhar junto com os cristãos para aprender o que estava acontecendo, para poder aprender a fundo a palavra de Deus. Ele não foi de alegre, de paraquedas. Ah, Jesus me fez cego. Jesus apareceu para mim no caminho para Damasco. Ah, tá, então pronto, já vou sair falando todo tipo de borracha por aí. Não, o Espírito Santo guiou ele para que ele aprendesse junto com os outros apóstolos, junto com os homens de Deus, tá certo? Para que ele tivesse condições. Então, em uma das passagens, quando Paulo fala, porque supõe nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, ele está dizendo em relação ao quê? Ao ensino dele, a capacidade dele de pregar a palavra e exercer o ofício apostólico. Entenderam? Ele não está falando dele ser uma boa pessoa. E no sentido dele ter sido um perseguidor dos cristãos, como a Bíblia mostra pra gente, que ele pintou e bordou, ele queria carta, ele levava preso, ele matava, ele estava no apedrejamento de Estevão, ele entendia que ele era o maior dos pecadores, que ele era pecador, que ele era errado. Ele tinha consciência da sua pequenez. Aqui nós temos um exemplo. Um homem que tem consciência de que ele tem o treinamento, que ele tem a condição de realizar a obra de Deus. Mas ele sabe que ele é pequeno, que ele é imperfeito. E ele tem consciência dos pecados que ele cometeu. Se ele tem consciência dos pecados que ele cometeu, ele tem consciência dos pecados que ele ainda comete. Olha que interessante. Tá? Então nós vemos que não há uma contradição. Tá bom? O que acontece aqui, Paulo tem consciência da capacidade, de como Jesus o capacitou, mas ele tem noção de quanto ele é errado, de quanto ele é um traque, como todos nós
que antes de encontrarmos Cristo, nós pintávamos, bordávamos, nós fazíamos uma coisa pior que a outra, nós vivíamos na sujeira e no pecado. E hoje, graças ao nosso Deus poderoso e maravilhoso, a gente está livre disso. Nós pecamos, mas nós procuramos lutar. Nós lutamos para que não pequemos mais. Não é que se Paulo foi o maior e o menor. Não tem contradição nisso. A questão é que ao mesmo tempo que Paulo sabia que ele era um craque, ele foi, sim, treinado por Cristo. Ele foi ensinado pelo nosso Jesus. Esse foi o Nascido essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Vamos olhar um pouquinho para a nossa vida. Vamos entender que mesmo nós sendo homens e mulheres de Deus aptos a pregar a palavra, nós temos que ter consciência que nós somos pecadores como todos os outros. Isso vai ajudar a gente a entender que a gente não deve julgar o nosso irmão, que nós não devemos julgar o nosso semelhante. Que nós temos sim que apoiá-lo, nós temos que acolher, cuidar e ensinar. Amém? Antes de julgar quem quer que seja. Então, é isso aí. Não se esquece do combo do YouTube, se inscreve, dá joinha, ativa o sininho, compartilha, deixa a tua opinião aqui embaixo. E aqui embaixo também você vai encontrar o link para baixar o e-book Como Ler a Bíblia. Clica aí, baixa esse e-book, presente que nós estamos dando para você. Um e-book especialíssimo que nós estamos dando para que você possa melhorar a tua leitura bíblica diária, teu estudo bíblico. Clica aí no link, adiciona seu e-mail que você vai receber o link para baixar esse e-book no seu e-mail, assim como links para outros materiais do Nascido que nós desenvolvemos gratuitamente para você. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Amo demais a vida de cada um de vocês. Até semana que vem.